Muito boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado à organização pela confiança depositada e um gosto muito grande em que esta sessão seja moderada pela professora Dulce Freire. E então ia partilhar convosco só alguns slides com alguns pontos para ajudar a seguir. Eu intitulei estas reflexões sobre a relação entre memória e arquivos, como interroguei-me se isto não é uma banalidade que nós já estamos de tal maneira habituados, será que é assim tão óbvio e qual é o tipo de ligação entre a memória e os arquivos? A pensar nos conceitos que estão por detrás das observações e das reflexões, fui trago-vos aqui assim uma pesquisa rápida por aquilo que são as apresentações em alguns dos arquivos portugueses relativamente a estes conceitos e como é que os traduzem na sua apresentação. Por exemplo, no nosso arquivo maior, na Torre do Tombo, diz-se claramente, não é, que uma das obrigações que decorre, ainda por cima de todo o enquadramento legal, e portanto isto quer dizer que é a nossa sociedade que pensa deste modo, a utilização, não é, cabe à Torre do Tombo, que os recursos de uma que estão neste arquivo e que são fundamentos da memória coletiva e individual. E quero aqui assim chamar a atenção especial para esta questão da memória coletiva e individual. Depois veremos até que ponto é que ela é coletiva ou é individual. E também no portal português de arquivos fala-se, não é, que se deve dar ao cidadão a oportunidade de conhecer e de se apropriar da documentação, da memória que existe nesses documentos, porque se trata de um repositório de memórias coletivas, que são base de identidades comuns. Já há um bocadinho o Paulo Fontes remetia também já para para aspectos destes e relativamente às identidades comuns, esta questão do repositório de memórias coletivas. E a nível de um arquivo municipal, trouxe aqui o caso do arquivo de Monte Lima, é obrigação do arquivo, não é, continuar a gerir a memória do passado e do presente. E sensibilizar os mais jovens para a conservação, preservação, valorização do património arquivístico enquanto memória coletiva. Portanto, é muito claro, não trago aqui assim mais aspectos ou mais citações daquilo que se faz nos arquivos atualmente em Portugal, mas há claramente esta ligação e esse sentido desta obrigação. Eu depois pensei, e desculpa-me, eu sou historiadora e, portanto, lido com os arquivos enquanto utilizadora, antes de tudo, porque é nos arquivos em que a matéria-prima com que trabalho se encontra, e como sou historiadora também tenho uma prática depois de criticar aquilo que é a minha matéria-prima. E parece-me que há aqui, assim, aspectos relacionados com as escalas da memória que nós encontramos atualmente nas tais obrigações que os arquivos se autoimpuseram, mas também naquilo que já é uma consciência e uma memória do passado e que chegou até aos nossos dias. Num livro tão simples quanto um livro de usos e costumes, de uma pequenina freguesia do litoral português a norte, de 1681, a certa altura, quem redigia o documento, e era alguém que sabia escrever e que sabia ler, que tinha, além disso, uma função de paroquialidade e que escreve: de tempo que excede a memória dos homens, digo há 100, 200, 300 e mais anos.
Esta expressão encanta-me sempre e esta excede a memória dos homens. Não é? Porque nós temos essa ligação com os arquivos, porque os arquivos podem ser exatamente esse espaço que excede a memória dos homens. Ora, os trabalhos relativos à história oral, que hoje é omnipresente nas áreas da história contemporânea, mas que contagia muitos outros espaços, mostram que a memória tem limitações temporais consideráveis, não é? E a memória oral relativa a grupos, sei lá, desde grupos operários até associações culturais e outras dos trabalhos que vou lendo sobre a história oral e sobre a memória desses grupos, fica muito claro que a memória desaparece relativamente a estes grupos a que diz respeito quando deixa de haver reminiscências e isso desaparece em 3 a 4 gerações. E os 3 a 4 gerações, depois podemos discutir muito se são 90 anos ou são bem mais do que 90 anos atualmente, mas é uma escala muito próxima daquela que, não é, está naquele documento de 1681, de tempo que excede a memória dos homens e, portanto, há mais, não é? Dos 100, dos 200 ou dos 300 anos. E a escala não é da memória e daquilo que nós encontramos nos arquivos, não é só esta escala temporal, também há escalas do espaço. E eu diria que há macro memórias, há memórias a uma escala macromemórias, são, por exemplo, memórias a nível nacional e que muitas vezes os arquivos com essa dimensão provavelmente são mais procurados exatamente por essa razão. E depois há as memórias de um nível local e de um nível tão localizado quando a nível, por exemplo, de uma freguesia, de uma aldeia, de uma família, que nós passamos aí assim claramente para alguma coisa que poderia ser em termos do espaço de uma micromemória. E todos estes aspectos, estas escalas, penso que deveríamos considerar quando pensamos nos arquivos e no que eles pode ser a sua função, como pode ser também da parte do utilizador, a forma como aborda esses mesmos arquivos. É evidente, e o Paulo acabou de mostrar isso, que a nossa sociedade está muito centrada na memória e quer moldar a memória, claramente. Nós temos, pelo menos desde os trabalhos de Raoul Walsh, o sociólogo dos anos 20, que cunhou o termo, não é, de uma memória coletiva e que chamou a atenção para aspectos que nos podem parecer tão óbvios, mas para os quais ninguém até então tinha revelado muito interesse, mas depois também os trabalhos, por exemplo, do Hobsbawm, ou os trabalhos de outros, por um lado, sociólogos, antropólogos, mas também historiadores, que compreenderam que o seu século, o século XX, estava muito marcado por interesses pela memória e por necessidades de moldar essa mesma memória, talvez decorrentes, dizem esses estudiosos, decorrentes das muitas fraturas e traumáticas que aconteceram durante o mesmo século XX. E eu penso que em relação à sociedade em geral, e a esta necessidade que os arquivos também têm de responder a estas necessidades da sociedade, de satisfazerem, não é? Vimos há bocado os vários exemplos, satisfazerem o cidadão naquilo que ele busca de memória.
Eu acho que há algumas perguntas essenciais que não se fazem e que corremos o risco, se não as fizermos, de relativizar de tal maneira a memória que já depois não sabemos o que é a memória. E, portanto, também não saberemos o que é que são os arquivos e também não saberemos o que fazer com os arquivos. E essas perguntas, para mim, passam, não é? Como é produzida a memória? Qual é o processo de recepção e de rejeição da memória? Ou, por outras palavras, quem é que quer que se faça memória? Que se faça memória de quê, não é? E quem deve fazer memória? O Paulo há bocado chamou a atenção para alguns casos mais recentes, mas nós temos presenciado neste último ano uma série de momentos muito tensos em muita parte do mundo, também já chegaram a Portugal, relativamente a estas questões, quem deve fazer memória, de que é que se deve fazer memória, não é? E se isto são questões de fundo que se colocam a todos nós, e portanto, independentemente de estarmos aqui assim a refletir sobre isto, pessoas que têm interesse, que estão ligadas e têm obrigações em gerir, por exemplo, arquivos, ou que têm na sua posse arquivos que estão votados ao esquecimento, que correm o risco de desaparecer, mas também aqueles que estudam aquilo que existe nesses mesmos arquivos. E claramente, se são preocupações muito evidentes para todos, são muito mais para este grupo. E aqui assim gostava de fazer o outro ponto, que é o que é que são os arquivos, não é? Até agora foi uma reflexão relativamente rápida sobre a questão da memória. Não, a memória, não é? Enfim, que nos é tão familiar, porque todos neste momento, penso, gozamos dessa faculdade, mas que é tão complexa. E os arquivos, não é? Os arquivos decididamente não são espaço de armazenamento de qualquer tipo de elemento. Não interessa se é papel, se é a fita magnética, se que é, não são armazéns. Ainda há muito boa gente que acha que arquivos são armazéns. Se o arquivo é, como em tanto sítio se diz, um repositório de memória coletiva ou de memórias coletivas, até talvez no plural vai sendo também utilizado, apesar de memória coletiva, teoricamente, já abranger, não é? Essa pluralidade, mas reforçar que, de certo, conforme há muitas memórias individuais, de certo também há muitas memórias coletivas. E se eles são, e se a memória é um fenómeno, como eu dizia há bocadinho, que nos é familiar, às vezes demasiadamente familiar, porque o achamos tão comum, tão banal, que refletimos pouco sobre. E do ponto de vista de várias ciências, estamos sempre a ser surpreendidos com novos resultados relativamente àquilo que é a definição deste fenómeno. É evidente que cada vez que alguém, e em áreas de certo, para as quais temos todos sensibilidade, como por exemplo algumas doenças que se caracterizam exatamente por uma perda de memória, cada vez que se faz um avanço nessas áreas, mesmo que não saibamos, eu não sei, por exemplo, interpretar essa informação científica, mas quando ela é traduzida para os leigos, fico espantada com aquilo que são os avanços relativamente há 30 anos atrás, quando comecei a ter alguma consciência da importância do conhecimento da memória. E a memória também, e aqui assim, certamente, isto é a fala de alguém que tenta ser historiador, que é aprendiz historiador, a memória passou a ser usada como uma categoria de organização do conhecimento. Portanto, mudou a perspectiva, não é? A memória é também para os historiadores, ou pelo menos para alguns, acho que bastantes, mas é
para os filósofos, é para, não sei muito bem definir, mas para quem faz estudos, por exemplo, culturais e estudos de memória, ela passou a ser uma categoria também de organização do conhecimento, algo que até então, ou até há relativamente pouco tempo, não existia. E a importância das categorias, não é, com que organizamos o conhecimento, é certamente fundamental termos essa consciência, porque daqui assim é que podem decorrer alguns passos para lá daquilo que era um conhecimento, enfim, não é fazer um estudo sobre como a memória está presente neste ou naquele grupo, mas é perceber que ela merece atenção enquanto uma categoria que organiza o conhecimento. Mais adiante vou já voltar a isto. Posso, Helena? 5 minutos? Sim, sim. Obrigada. Como é que se atribui sentido a uma memória e, sobretudo, à memória que reside nos arquivos, não é? E nós podíamos responder, produção, esta memória, não é? A documentação, o que se encontra no arquivo, depende da produção, acumulação de informação por parte de uma qualquer entidade, mas isso não é suficiente. E acrescente-se, não é? No âmbito de funções desempenhadas, acrescente-se ao longo de um intervalo de tempo, acrescente-se de acordo com o lugar de quem produz dentro de uma organização. E eu juntaria aqui, e para cumprir o tempo, eu juntaria aqui assim, que todas estas questões que preocupam qualquer arquivista e que nos levam ao trabalho minucioso de não fazer só inventários no sentido de recenseamentos do que se encontra no armazém, mas quando se faz a descrição arquivística e quando se pretende ter um instrumento que descreva o que se encontra no arquivo, temos que responder àquelas perguntas ou àqueles momentos anteriores, não é? Quem criou, porque criou, em que condições criou, com que objetivo criou e no âmbito de que funções, não é? Para os arquivos de instituições religiosas, há aqui ainda um outro aspecto do peso da memória, e eu digo que é peso da memória. Estamos em Portugal e, portanto, a maior parte daqueles que farão parte desta rede e a maior parte dos nossos arquivos de instituições religiosas estão ligados a religiões do livro, que têm um recurso muito grande às memórias escritas, mas também aos rituais, às imagéticas, há aqui assim também esse peso. E a informação que foi moldada ao longo dos tempos por todos aqueles que produziram documentação que encontramos nos nossos arquivos destas instituições, deve-se perguntar até que ponto é que todo este aspecto destas memórias que acabo de sinalizar não marcaram também esta memória objetivada que está agora nos arquivos. E por isso a necessidade de pensar que organizar arquivos, escrever os seus conteúdos para estas instituições também tem que partir destas noções. E acho que cumpri o tempo, Dulce.